Boa noite, pessoal. Aguardando aqui a entrada de Petrônio. Petrônio entrou agora, vou passar o convite para ele nesse momento. Olá. Opa, Beleza, Vanderlei. beleza? Deixa eu só ajustar melhor aqui a minha imagem, Tranquilo. porque agora... Tá Pronto. me ouvindo tranquilo? Eu estou te ouvindo, o sinal tá bom por aí? Massa, tá bom, dá para ouvir bem. Oba! Boa Então, noite, amigo. Bom demais falar contigo essa noite, viu? obrigado, Vanderlei, pela oportunidade também da gente conversar aqui, né? Eu tenho feito lives musicais e aí agora fazer uma live também falando de cinema é importante reunir as duas coisas. Massa. Quero agradecer também a presença aí do pessoal que já está entrando. Nelly Barbosa, Lucas, Cristina, Gustavo, Nath Lobo. Sejam bem-vindos vocês. Um prazer ter vocês aí conosco também. E aí hoje a gente vai conversar com nosso amigo Petrônio Lorena, que é cineasta, também é músico da banda Petrônio e as Criaturas. E aí Petrônio também é conhecido pelo Doc. Assim, já fez curtas-metragens de ficção, documental, e fez o Doc, que é mais conhecido dele, que é O Silêncio da Noite, é que tem sido testemunhas das minhas amarguras. E aí, queria que o Petrônio se apresentasse aí para Opa! a gente dar início. Então, boa noite a todos. Como o Vanderlei já falou, né, esse filme foi o último que eu fiz que ficou pronto. Tem um novo agora que o tema é Futebol de Várzea, o próximo. E aí eu tenho feito filmes sobre manifestações populares, né? O que você mencionou é sobre poesia dentro numa região onde todos são poetas e herdaram isso de pai para filho, de avô para pai, etc. e tal. E a tradição se manteve, a tradição é uma coisa benéfica, porque a gente, na verdade, eu observo a nossa sociedade como uma reunião de tradições boas e ruins, né? A gente tem que separar. Tudo, a gente precisa. Tem tradições que são terríveis. O machismo faz parte disso, está entendendo? Então, a gente tem as tradições ligadas a Senzala e Casagrande, que, como a gente está vendo agora no episódio da vida real. Então, algumas a gente tem que modificar, algumas a gente tem que, né, tirar do papel. Mas outras a gente precisa cultuar, outras a gente precisa fazer valer, estimular, porque é muito interessante. Eu nasci em Serra Talhada, e Serra Talhada ficou por muito tempo conhecida por Cidade do Lampião, história ligada a armas e tal, né? E do lado ali, em 2 horas, tem São José do Egito. Eu, na verdade, sempre tive essa admiração pela fluidez artística, embora a Serra também tem Terra de Acisão, maravilhoso. Eu estava ouvindo agora todo o repertório de Acisão. E, enfim, aí essa aproximação, a vida inteira eu tentei me aproximar de São José do Egito, né? Então, a vontade de fazer esse filme já havia há uns 15 anos antes de ter começado a fazê-lo. Mesmo antes de decidir fazer cinema, eu já pensava em fazer esse filme, O Silêncio da Noite, que tem sido testemunho das minhas amarguras. E antes dele, também veio um projeto antigo que levou 11 anos para ficar pronto, foi O Gigantesco Imã. O Gigantesco Imã é um filme que eu fiz com o Tiago Scorza, um amigo guerreiro de cinema do Rio de Janeiro, morei lá um tempo e a gente trabalhou em várias coisas diferentes e fizemos 2 filmes, né? O Som da Luz de Trovão ficou pronto em 2005 e o Gigantesco Imã ficou pronto em 2010. Mas a gente filmou o mesmo tema por, sei lá, 10 anos mais ou menos, porque a gente filmava sem condições de fazê-lo, né? E aí demorava a fazê-lo e quando fazia, aí veio deu um curto e um longa, que é As Invenções de Evangelista Inácio, que é um camarada com uma habilidade incrível para transformar materiais em outros materiais, com design próprio. As invenções dele são como objetos de arte que ele cria. Então, o filme são vários inventores juntos criando coisas. Assim. Nós filmamos o método
de experimentação popular, desses cientistas populares. Então, os temas populares sempre me atraíram. O meu cinema está muito marcado por isso, né? A invenção popular, a poesia popular e agora, por último, o Sapato 36, que eu espero ainda exibi-lo esse ano, que é um filme sobre futebol de várzea. A gente percebe que a música também é muito forte no seu cinema, né? Você é músico, e aí o que veio antes? Veio a música ou logo o cinema? O que foi que inspirou Cara, primeiro na questão da arte? eu acho que começou pelo desenho. Começou pelo desenho. Quando eu era Nenhum nem criança, outro, né? tudo que eu via eu desenhava. Eu gostava de gibi, não tanto para ler o gibi. Primeiro eu desenhava e depois eu lia. E aí isso foi crescendo, essa vontade, né? Na infância, né, morando em Serra Talhada, eu não tinha essa escola de arte toda para buscar, não tinha esse estímulo, né? Então eu fazia mimeses das coisas, eu imitava as coisas, né, no desenho, né? Aí do desenho passou para a música. Eu parei de desenhar e fiquei muito fissurado em aprender a tocar instrumento, em cantar e tudo mais. E depois veio o cinema. Já, assim, para mim é uma realidade muito difícil. Eu morava no interior de Pernambuco, então fazer cinema era impossível imaginar, né? E no ano de 88 acabaram os cinemas lá, né? Tinha dois, Cineplaza e Cinearte, e acabaram. Um virou igreja, como em muitos lugares, e o outro virou um salão de festas. Sim. Mas passava filmes que estimulavam a criatividade, né? Assim, a imaginação das crianças. Eu acho que eu tenho muito essa coisa da imaginação, de buscar imaginar as coisas como no movimento surrealista mesmo, de aceitar a ideia quando ela vem imediatamente, né? O sonho, a estética do sonho. E eu acho que eu trago muito essas lembranças dos filmes que eu vi, né? Decameron. Decameron foi um filme que marcou minha vida. Assim, eu vi quando eu tinha 12 para 13 anos. Assim, eu digo, cara, né? Aí, deu uma experiênciazinha me curta com teatro e essa busca por ver filmes diferentes, né? Eu nunca gostei de ver os filmes que passavam no cinema, na sua maioria, naquela época. E depois foi ficando mais fácil o acesso à informação, né? A partir da universidade, a partir, né, do DVD e tudo mais. E a gente, depois de um tempo, o cinema passou a ser uma coisa que você tem que fazer. Não dá mais para começar e deixar no meio, você tem que terminar. Todo projeto que eu vou, eu termino, né? E já são que 5 curtas, 3 longas, e eu estou agora tentando, depois que toda a sociedade voltar a funcionar com a sua normalidade, o quarto filme está para acontecer. E hoje, como é que você divide o seu tempo entre música e cinema? O que é que ocupa mais espaço para você? Eu sei que, devido a essa crise do coronavírus, a rotina muda um pouco, né? Mas, atualmente, como é que você divide esse tempo entre música e cinema? O que é que pesa mais para você? Não pesa, eu me divirto fazendo, até a parte burocrática eu faço assim, eu vou fluindo, né? Eu me divirto fazendo, não tenho problema não. O cinema, eu estou numa fase agora de organizar, porque a gente não dá para pagar sempre pessoas para fazerem as coisas, né? Então você acaba acumulando algumas atividades e eu tenho que organizar os filmes que já foram feitos. Tem algumas possibilidades de venda, tem que dar atenção a isso. Então, eu estou evitando fazer uma quantidade grande de projetos ao mesmo tempo, né? Eu estou agora com esse que está praticamente pronto, estou recebendo a legenda agora para conferir, mas então já chegou nessa fase, já está montado. Chama Sapato 36, que eu observei muito o funcionamento do futebol no bairro de Santo Amaro, no Recife, e de lá saíram vários craques, né? Até saiu tanto o Ricardo Rocha, do time de lá chamado Santo Amaro, que foi para a seleção brasileira, quanto saiu o Mauro Shampoo, que se tornou um célebre personagem cabeleireiro. E hoje tem times lá, tem um time muito legal, que é o campeão atual, chama Al-Qaeda. O Al-Qaeda é o campeão atual.
tem times assim com nomes inusitados, né? Movida a Álcool, Al-Qaeda, Barcelombra. Tem... Aí eu filmei um pouco dessa realidade, né? Criando um paralelo com o sonho do jogador, o sonho do jovem, né? Que quer chegar, até por uma questão familiar, de tirar a família de uma situação, quer chegar num patamar do futebol. A realidade quando você não consegue chegar, uma jogadora que eu filmei, Popó, ela já foi chamada para a seleção brasileira e tudo mais, mas assim ainda vive sabe, trabalha à beira-mar. Então são realidades diferentes e a gente foi um mix de várias realidades que tem o futebol como uma liga, né, de pessoas que realmente são do povo. Então essa necessidade que eu tenho, assim, acho que é muito natural, vai acaba chegando em termos muito populares, assim, pessoas que estão representando de uma forma muito original a determinada realidade. Olhando esse teu novo projeto, a gente percebe que você tem um olhar muito aguçado para a comunidade, né? Eu vi essa semana teu curta Faço de Mim o que Quero, que fala sobre o brega, mas foca muito nessa relação das bandas com a comunidade. Como foi fazer esse projeto aí sobre o brega? Eu achei bem interessante também. Foi divertido, né? Na verdade, eu já conhecia Sérgio Oliveira e numa conversa assim, num bar, a gente falando sobre esses movimentos todos, né? Pintou essa possibilidade, né? Que eu também deixei ele muito livre. Aí, olha, a gente está falando sobre isso agora, pintou essa ideia aí e tal. Mas passou o tempo, a gente se reencontrou e decidimos, vamos fazer esse filme, vamos. E foi uma pesquisa sobre os bastidores do brega. Então, os ensaios, as coreografias, a parte até de produção, o público, os caras que vendem CDs na época, que se vendia bastante. CD era o ano de 2009 que a gente filmou, né? Então, os carrinhos era o grande espaço de venda de CD, de distribuição, e filmamos um pouco também esse lado da economia organizativa que eles têm, né? Lançam uma canção, um single a cada mês e divulgam bastante. Como é que eles trabalham com isso? Então o filme foi se aproximando desse universo dos bastidores e chegou na intimidade de alguns artistas, né? Como na intimidade que até hoje eu gosto muito dele, assim, de vez em quando eu me pego para escutar como de banda sobrega, eu acho muito legal, sabe? Kelvis Duran, assim, nos recebeu muito bem, todos eles muito tranquilos, assim, sabe? Então, foi um universo muito... a gente se surpreende, né? E com esse acolhimento todo, assim, então eu gostei. Assim, o filme passou em vários lugares, passou no Festival Internacional de São Paulo, passou no Rio de Janeiro, passou no Festival de Belo Horizonte, Brasil, passou numa mostra paralela de Cannes, que quem organizou foi Kleber Mendonça. E foi isso aí, passou geral. O interessante é que a história é toda contada através das canções, né? Não tem Isso. entrevistados e as músicas Não, vão entrando e... é um documentário musical. Isso. É um Como documentário musical. foi, como foi a recepção desse doc nas comunidades? Você chegou a exibi-lo em comunidades também, a marcar exibições? Chegou a fazer isso? Alguns cineclubes de comunidades convidaram. A gente até perdeu um pouco o controle desses cineclubes, porque eram vários, assim, né? Acho que a FEPEC teve uma cópia que ficou com a FEPEC também. Então, foi mais disseminado pelos cineclubes na época. Confesso a você que a gente poderia ter investido mais nessa atitude de distribuí-lo em comunidades. Não fizemos tanto assim, né? A gente deixou a cargo dos cineclubes, mas
Passou em vários lugares e, sobretudo, nos interiores aqui de Pernambuco, passou também. Massa, massa. Vamos falar sobre o doc O Silêncio da Noite. Eu creio que você já Vamos deve lá, vamos ter lá. falado bastante sobre ele em várias entrevistas, mas vamos lá falar sobre ele. Como foi que surgiu esse projeto do Silêncio da Noite, é que tem sido testemunha das minhas amarguras? Então, como eu te falei, né, morando em Serra Talhada, eu sempre queria me aproximar de São José e me aproximei. Então, antes de fazer cinema, eu fui participar do Festival de Música com minhas primeiras composições e vivi aquela realidade de, isso faz uns 20 e poucos anos, vivi aquela realidade de muita poesia o tempo todo. E aí saí de lá querendo fazer alguma coisa com aquilo, entendeu? Querendo. E aí já estava começando a estudar roteiro, já estava. E aí a vida foi levando. Terminei curso, fiz outros filmes e meio que fiquei com aquela ideia pendendo, aquela ideia pairando no ar. Então o início foi muito por aí. Só que eu não sabia ainda a forma como abordar nessa época. Quando eu escutei o disco de Zeto, chamado Curvas, tem a faixa 15 do disco, que fala sobre Severina Branca, compara ela a Eleanor Rigby, ele toca instrumental, Eleanor. Grande E, personagem, o doc, né? pois é, e aí Zeto me deu o toque de Severina. Aí passou o tempo, eu retornei, amadureci um pouco essa intenção e fui para São José do Egito procurá-la. E quando encontrei, conversei, a gente conviveu e eu senti que nessa época foi muito importante também a participação de Narjara Medeiros, que é uma escritora goiana, de Goiânia, na verdade, né? De Goiás. Ela é uma escritora e me ajudou no processo de pesquisa literária e tal, para descobrir esse filme. E quando eu conheci a realidade de Severina, eu digo, acho que Severina é um elo de ligação entre os poetas que já se foram, seculares, e entre a nova geração, as novas gerações, que conhecem o que ela produz sem que ela tenha escrito nada. As pessoas guardam os versos por ouvir. E essa realidade dela me fez ver que todos são poetas. Uma prostituta, um engraxate, um barbeiro, um cara que vive para poesia, um cara que não vive, todos têm. E aí foi isso que me encantou. Então, o filme é a partir dela, né? A partir dela, chega-se numa realidade horizontal. A poesia assume uma realidade horizontal. Então, através de editais, a gente conseguiu o Fucultura. Foi o desenvolvimento, produção, finalização e distribuição. Atrás do outro, conseguimos e aí fizemos o filme. Mas no início foi um pouco penoso. Eu tenho essa prática no documentário. Eu vou investigando, vou filmando, vou investindo minha vida naquele tema. É uma forma de criar uma paixão também, de se envolver. E eu me envolvi muito. Todo ano eu estou lá no mês de janeiro, na Festa de Louro. Para mim, encontrar com todas aquelas pessoas é incrível. E exibir o filme lá no ano de 2017. Passou em outubro de 2016 no Festival Internacional de São Paulo. Ficou para finalíssima, ficou em terceiro, passou uns 4 vezes. Geralmente não seria exibido 2 vezes, mas aí teve umas premieres lá e foi para a finalíssima, né? Ficou entre os 10 e logo no primeiro festival. Então, para mim, isso foi algo assim incrível, né? Internacional até. E a segunda exibição foi em São José do Egito, né? Então, as pessoas se vendo, as emoções, pessoas que choravam. Então, é um filme que faz com que as pessoas se encontrem com sentimentos, com lembranças. É um tipo de cinema que eu descobri aos poucos, fazendo esse filme, que essa linguagem poderia funcionar. Um filme que despertasse lembranças. Porque os temas são universais. Tema de saudade, tema de amor, tema de revolta pela opressão. São temas universais. Só que pela voz, pelo olhar dos poetas do Sertão do Pajeú.
Isso é que, por onde passa, engraçado, ano passado, né? 2018 passou nos cinemas comerciais, ano passado foi para universidades. Então, São Paulo, a Unicamp convidou, aí eles se comunicaram lá, a ECA, que pertence à USP, também convidou, a Unifesp, que é uma universidade interessantíssima, lá em Guarulhos, bem dentro de uma comunidade, sabe? Justamente feito isso para interagir. E foi uma interação muito legal, sala cheia, sabe? No Mato Grosso foi convidado também. Na Academia Pernambucana de Letras foi exibido, com um debate muito caloroso depois. No Cineclube de Samarone, do escritor do poeta Samarone Lima, que é Casa do Sebo Azul, foi exibido também. Então, para mim, além de ter sido exibido em festivais por aí, né, internacionais e do Festival de Triunfo, etc., vale muito esse calor de exibir em lugares que você vê que quem está ali realmente está imerso no que se sente, no que se diz, no que se ouve. Então, esse filme me trouxe muitas alegrias, né? Muito tesão de fazê-lo, na verdade. Eu li que você, antes de fazer o documentário, você passou um tempo lá convivendo com o pessoal. Vi também uma matéria que fala que você passou ao menos uns 30 dias convivendo com o pessoal lá também. E o que chama a atenção é o talento poético dos moradores da região, né? Eu vi também uma frase que fala que quem bebe do Rio Pajeú vira poeta, né? Então, como é que se explica esse talento, essa inclinação à poesia dos cidadãos comuns ali daquele lugar, daquela região ali em torno do Rio Pajeú? Então, tem uma filmagem realizada pela TV Viva no final da década de 80, com o Louro do Pajeú. E aí eles perguntam, e a resposta de Louro, infelizmente eu não conheci esse material, senão eu teria tentado trazê-lo para a montagem. Eu adoro trabalhar com esses recortes de material de arquivo. E aí Louro disse que aquela região tem muito minério. E realmente ali é divisa com a Paraíba. Por ali tem muito minério. Desde argila até turmalina você encontra pelo sertão paraibano. E como ali é divisa, ele soltou essa hipótese. Né? Esse minério todo, o Rio Pajeú passando por ali, né? Alguma contaminação existe. Né? Então, eu não sei, não tem uma explicação muito clara. Né? Agora teve a migração, né? Teve os cristãos novos que vieram pela Paraíba, pela Serra da Borborema, desceram até o Pajeú. Seguindo o Antônio Marinho, o Pajeú era uma terra propícia para se fixar mais, porque era melhor, era mais plano, então para plantar era mais interessante. Então foram se fixando. Mas virou a grande comunidade dividida numa fronteira, mas que tem os mesmos valores, né? Tem os mesmos gêneros da poesia de métrica. Eles compartilham das mesmas informações. E isso é o que faz com que seja, para mim, uma região só. Então você tem umas 10 cidades na Paraíba, umas 8 cidades na Paraíba e umas 7 cidades em Pernambuco. Vamos supor que sejam umas 15 cidades que têm tradição poética familiar. Se Então é morre algo que alguém... passa de geração para geração, né? E tem aquela coisa também, se alguém conhecido morre, por exemplo, outra pessoa entrega para a família um soneto, entendeu? É uma forma carinhosa de se expressar. Né? Em sala de aula, tem até disciplina lá, literatura sertaneja. Então, eu acho que isso é uma forma de resistência, né? Para fazer o povo cada vez mais pesquisar, pensar, descobrir. Acho que a poesia é uma esgrima intelectual que faz você avançar o raciocínio. Né? Sim. E você trabalha também com a parte de trilha sonora, né? Inclusive, para esse documentário, você fez uma música, né, para ele. Então, como é que é trabalhar também com trilha dos seus próprios filmes? E eu falei contigo também para separar o violão, e aí, se for possível, também dar uma palhinha aí, seria muito massa. O que ocorre, né? Esse trabalho com o Petrone e as criaturas. A gente tinha feito o primeiro disco e eu tinha já as canções do segundo disco.
E aí, paralelamente, estava rodando o filme. E aí, sem que fosse algo combinado, nós resolvemos gravar as canções. E eu descobri, depois da montagem final, da ideia final da montagem concebida, eu descobri que a Montanha Iluminada tem um ritmo, uma harmonia que encaixa com aquele filme. Então, aquela canção que já estava gravada, como se fosse, né, combinado, sem ter sido, foi ela sendo subdividida em momentos do filme para criar o clima, para separar as cenas, separar as sequências, para trazer respiração, para realizar várias finalidades de uma montagem. Então, outras canções também foram colocadas ali. Algumas canções foram criadas especialmente para o filme. Foram gravadas. Agora, o fonograma que já estava pronto era a Montanha Iluminada. Foi só uma questão de mixagem para 5.1, que aí eu até vi Guga aparecendo ali. Guga é o nosso Guga Rocha. Ele capta o som, há vários filmes meus, ele capta, ele trata o som, edita o som, faz a mixagem final. Então, e também toca, é músico, grande músico, toca bandolim, guitarra e mais uns 8 instrumentos diferentes. Nossa. E aí, nesse momento, algumas outras canções que eu já tinha, eu decidi não utilizar o fonograma e utilizar o andamento harmônico e melódico. Aí eu fiz a base, chamei Guga para fazer o solo, e a gente fez isso em alguns momentos. Ramaon também participou, fez o solo em alguns momentos. Tem um tema de Ramaon. E a banda toda, que inclui Fernando S., que tocou teclado nessa música, e guitarra. Ulisses Leador, que tocou baixo. Agora a gente está tocando com o Thiago Mardito, mas na época a bateria era com Felipe Agra. Então, essa turma toda nós gravamos e a canção coube perfeitamente na montagem. Aí esse trabalho está no Spotify, está no Deezer. Você coloca lá Petrônio e as Criaturas, você vê tranquilamente. Tem uma turma massa aqui aparecendo. Massa. Séfora Silva, acabou de entrar. Odino Nascimento. Odino Nascimento é coeditor aqui da gente, Cinegrafando, e ele perguntou aqui quais são seus diretores favoritos. Pode falar pra gente aí. Cara, olha, eu tenho visto pesquisados filmes de Emi Kusturica já faz um tempo. Eu gosto muito desse estilo que ele tem, alegre, até para contar histórias trágicas, sabe? Ele consegue prender você, segurar você bastante, né? É mais contemporâneo nosso. Um outro que eu sempre eu não consegui, já vi quase tudo dele, né? Não deu para ver tudo. É Luiz Buñuel. Eu conheço a história dele e me identifico muito com a história de vida dele e com as opções estéticas dele. Então, esses dois diretores, nesse meu momento atual, são os diretores que eu tenho, que eu estou prestando muita atenção, né? Tem alguns outros dos brasileiros. Dos brasileiros, eu tenho revisto algum material de Eduardo Coutinho, né? Trabalhando com documentário. Eu tenho que reverenciar quem sabe pesquisar, perguntar, quem sabe, né, conduzir realmente. Ele tem o jeito dele, eu sou mais, eu gosto de encher mais o som e a imagem, ele é mais seco, né? Mas é um camarada que eu respeito muito, assim, o trabalho do Eduardo Coutinho. E tenho visto alguns filmes desses três. Hétero Escola é um cara que eu gosto muito também. Ele conseguiu fazer. Quando eu assisti Feitiços dos Malvados, eu fiquei realmente. Poxa, preciso fazer alguma coisa, sabe? Preciso fazer cinema, preciso fazer alguma coisa, porque me motivou muito.
Decameron também foi outro, um Pasolini, que me motivou bastante. Então, eu tenho uma certa dificuldade de te responder aqui, né, porque eu gosto de muitos diretores. Né? Tem diretores que eu gosto só de um filme, mas assim, eu gosto de Uhum. muitos diretores. Né? Tony Gatliff, diretor cigano, assim como esse calor de um filme, né? Esses ciganos, eles conseguem fazer isso, a Moldova consegue fazer isso. Né? Mas eu destaco muito o Tony, destaco muito o Emir Kusturica. Né? Eles têm conseguem tirar uma interpretação que ao mesmo tempo em momentos faz rir, brinca com essa coisa de rir e, e trabalhar com temas pesados. Né? Isso para mim conta muito. E você trabalhou com doc e com ficção também. Como É, é trabalhar com os dois gêneros? Qual que você também se sente mais à vontade ou gosta mais? Ou para você não faz diferença também quanto a isso? eu não tenho essa coisa de gostar mais. Agora, eu estou mais identificado no momento com o documentário, porque está sendo um atrás do outro. E isso eu me acostumei a fazer esse trabalho lento de pesquisa e adquiri um grande afeto por isso, né? Antes disso, estava fazendo Calma Monga Calma, uma ficção que rodou bastante por aí, Festival de Gramado, Festival Internacional de Curtas de São Paulo e por aí foi. Mas os documentários vieram vários temas ao mesmo tempo e todos os temas com algum aspecto afetivo. E é como se fosse uma missão mesmo. Eu preciso terminar esses filmes, né? Eu tenho um roteiro de ficção aí chamado Nó Cego, um roteiro que já está pronto. Participaram desse roteiro Antônio Carrilho, ele participa, tem uma grande participação. E Jorge Pereira tem uma Sim. participação também. E esse roteiro é um roteiro de ficção muito importante, com temas muito atuais, mas que agora eu preciso arrumar a casa. Primeiro, nessa época do Covid, então é um filme para o ano que vem. Mas esse ano eu preciso colocar nos festivais, esse que está pronto agora é o Sapato 36. Né? E Sim. aí ainda tem outro filme documentário que eu não quero revelar agora, o tema, porque é um tema até muito claro, né? As pessoas, eu fico bobo como as pessoas não fizeram um filme sobre esse tema, mas eu não quero revelar agora, mas já está caminhando, já está caminhando. Massa. Então tem mais uns 2 filmes de documentário para sair em breve. Em Calma, Monga, Calma, mas esse é o Calma, isso. Tem umas figuras bem interessantes, né? Tem Miró da Moribeca, tem o cineasta Jomar Muniz de Brito, o saudoso radialista Gino César também, a gente percebe ali a narração dele. Como foi juntar essa galera aí, bem eclética? Como foi trabalhar com eles também? Rapaz, eu só vou contar um fato aqui de bastidores, que é o seguinte, cara. Eu queria chamar Tony Ramos. Eu queria chamar Tony Ramos para fazer o papel que Miró fez, antes de chegar em Miró. E aí, era a época da novela Passione. E nós entramos em contato com o agente dele. E eu vi que seria uma grana terrível, cara, porque a grana para o agente, a grana para ele, um carro executivo, sacou? Um hotel 5 estrelas, ter uma van para ele. Pô, esse é um negócio complicado. Mesmo assim, eu tava afim até de me endividar, entendeu? Para ter um Tony Ramos nesse papel, que é um cobrador de ônibus da Bacurau, Sim. ele embriagado de pau do índio, que não vê a Monga passar pela roleta e ela tá vestida de crente, porque ela tá fugindo da polícia, ela tá sempre se disfarçando. E aí, mas aí não dava. Tony Ramos estava estudando italiano para a novela Passione. E aí tentamos Jair Rodrigues, cara. Eu estou falando aqui só de um personagem esse papo todo, né? Aí Jair Rodrigues já foi mais possível, só que aí ele era
idoso. No outro dia ele já tinha que viajar para fazer uma apresentação. E, enfim, não deu. Eu digo, cara, tem que ser alguém daqui mesmo, um ator. Eu sempre tive a vontade de trabalhar com não atores, né? De dirigir não atores, pegar uma pessoa que se identifique fisicamente ou na personalidade com algum personagem, ou que tenha facilidade de fazer algum personagem, e daí só podando, né? Podando, ajustando. É um grande desafio trabalhar com não atores. Só que Miró não é um não ator. Miró interpreta muito bem aqueles poemas dele. E eu achei que ele se identificou muito assim, com a realidade do personagem. Né? Um cara no ônibus Bacurau, um cobrador, tomando pau do índio que não aguenta mais, bota um som de Reginaldo Rossi para seguir a estrada. Tô doidão, Não, ele foi muito bicho, bem. tô doidão. E vai. Aí dorme, né? Ele tomando pau do índio ali, em algum momento ele cochila, que é quando a monga passa a catraca e ataca um jovem emo, que foi interpretado por Grilovski. Grilovski, antes ele tinha uma canção do emo, né? Eu digo, poxa, cara, então vamos misturar os perfis aqui. Ela atrai a todos, ela atrai a todo tipo de pessoa na sociedade. Ela é uma mulher belíssima, só que maltratada pelos homens. Os homens querem e ao mesmo tempo rejeitam ela. Então ela enlouqueceu e elas têm essa revolta que ocorre com assassinatos em salas de cine pornô. Né? Foi mais uma pessoa animalizada pela sociedade. Então, mas o processo de produção teve momentos difíceis, teve momentos complicados, mas a ideia era fazer uma superprodução para o universo curta mesmo, né? E a fotografia é belíssima de Ivo Lopes, do Ceará, que fez esse último filme, Fim de Festa, agora, de Sim. Hilton Lacerda. Hilton Lacerda. Então, a equipe incrível é Hilda Torres, que fez a Monga, Everaldo Pontes, grande ator, que fez o Comissário Bocaiúva. Então, trabalhei com tipos, né? Assim, uma mistura de pastelão com filme artístico. Né? Se Trabalhei a com Flor os tá falando temas. aqui, ó, que Oi? Turma da Pesada, se a Flor tá falando aqui agora, que Turma da Pesada, Miró, Grilo, Isso, Petrônio. linda! Um beijão para ti, Séfora. A gente E, vai abrir aqui também para a galera perguntar. Se vocês quiserem perguntar sim, alguma coisa, fiquem à vontade que a gente passa aí para Petrônio. Petrônio, sobre aquele fato que ocorreu em 2017, sobre o CinePE, que você e outros cineastas resolveram retirar seus filmes do festival quando concordarem com o alinhamento político do festival. E aí, como é que foi esse processo? E também fazendo uma ponte com a nossa atual situação, com essa crise aí na cultura, vocês chegaram a imaginar que nós chegaríamos a esse ponto, né, com esse ataque pesado contra a cultura aqui no Brasil? eu me senti vítima de um golpe do próprio festival CinePE. Porque é o seguinte, eu não queria inscrever no CinePE, mas reconheço que naquela época tinha um grande público. E eu fiz um filme popular. Eu digo, eu preciso exibir em qualquer janela popular. Então eu não quero ter preconceito com o CinePE. Embora ele esteja já com alguma tradição de trazer filmes ruins, assim, de misturar coisas que, sabe, de não trabalhar muito com a criatividade, nem dar tanto apoio assim para certas produções pernambucanas que já deixaram de passar lá por um certo preconceito, como O Resgate Cultural, que foi um filme feito pela Telefone Colorido no ano 2001. É um filme muito interessante, dando uma abordagem lúdica e criativa e engraçada sobre o universo da obra de Ariano, da estética de Ariano. Um filme que poderia, e passou em outros festivais, ganhou o prêmio, representou Pernambuco, mesmo o CNPE não passou. Então, essa é a história de vários filmes. Mesmo assim, eu decidi inscrever. E inscrevi no CNPE. Mas aí, eu me senti vítima do próprio festival, porque se ele coloca como os dois únicos documentários
O Silêncio da Noite e o Jardim das Aflições, a turma do Jardim das Aflições é uma turma que gosta de xingar, entendeu? Que gosta de inverter as afirmações, de jogar você contra você. É uma turma que estava preparada pelo bolsonarismo na sessão onde foi exibido, quando foi exibido o Jardim das Aflições, no Cinepé, tinha galera com camisa de Bolsonaro, entendeu? Nova Direita Pernambucana, essas coisas assim. Então já era um filme mal intencionado, sabe? Que coloca a realidade só por um lado do interesse, manipula, os fascistas trabalham com a inversão de valores, nós sabemos disso. Então, não achei saudável, sabe? Eles que eu senti que poderia estar ligado a um grupo, não queria ser na mesma foto também, porque eu não me identifico com isso. Minha imagem poderia ser utilizada para algo. Então, o meu pensamento foi esse. Eu também fui orientado por outras pessoas que me falaram detalhes que eu não sabia, né, a respeito dessa situação, de quem tinha financiado o Jardim das Aflições, por exemplo. E aí eu achei que se a turma dos curtas iam cair fora, eu já os conhecia, eu achei uma atitude ousada. Então eu achei que também poderia cair fora. Se eram 6, ficariam só 5. Daria para fazer uma competição. Mas aí não dá para fazer uma competição e tal. Então, sabe, um festival feito com verba pública. E aí coloca um filme partidário pré-eleitoral, um filme pré-campanha. Então, cara, eu me senti muito desconfortável, angustiado, para tive que tomar uma decisão em 2 dias. E me senti muito, hoje eu me sinto muito contente com essa decisão, sabe? Porque mesmo correndo riscos de imaginar alguma perseguição, por exemplo, como de fato houve, difamação nas redes sociais. Eles nos difamaram, a todos nós que saímos, pesadamente. Mas a gente já conhece essa estratégia. Você não tem que dar asa à cobra. Eu não tenho que dar satisfações. Eu já saí do festival, é um problema idealista meu, idealista. Eu quero outra realidade. Não quero compactuar com isso. E trazendo a segunda parte da pergunta para a realidade atual, eu me sinto contente de ter feito isso, porque hoje eu vejo que esse filme era uma pré-campanha. O Olavo de Carvalho está aí falando absurdos ainda. A gente está sob um descontrole de um governo. Parece que são, né, completamente desconexos, malucos, eles não têm uma linha de atuação. Não é um governo popular, a gente paga imposto, a gente precisa de política pública. Boa parte do que a gente ganha volta, então a gente precisa de retornos. A cultura faz parte desse universo. O cinema, por exemplo, que emprega milhares de pessoas, o que é que está acontecendo agora? Graças à luta popular e à luta dos trabalhadores do audiovisual, o Senado aprovou uma PL agora que vai trazer um auxílio para os artistas, né? E os artistas do audiovisual, né, a gente trabalha para fazer um filme, pega um filme que tem um orçamento de 600 mil. Poxa, eu estou ali colocando para trabalhar durante 2 anos, durante 1 ano e meio, 50 pessoas, cara. Depois que esse filme fica pronto, são outras mais 50, desde o pipoqueiro até o dono do cinema. Então, é algo que faz girar uma roda. A economia gira, a cultura gira, o conhecimento gira, a percepção gira, a descoberta de nova realidade, sabe? A oportunidade de você inspirar jovens que estão querendo trabalhar com as mais diversas artes que o cinema contempla. Então, é uma riqueza muito grande para ser sucateada. E uma conquista de décadas, sabe? E você lembrar que em 1923
a 31 se fazia cinema no Recife. A gente tem que se orgulhar disso, tá entendendo? Porque qualidade do filme... A Filha do Advogado, que é um filme de 1926, feito no Recife, é muito mais interessante do que muitos filmes hollywoodianos, filmes de uma proximidade histórica naquele período, sabe? Então, eu acredito que a gente tem uma vocação secular para o cinema, tá entendendo? Daqui a pouco vai fazer 100 anos que Pernambuco tem essa experiência. E a gente não pode, né, aceitar. Então, estamos torcendo para que esse governo caia, mesmo está caminhando para cair. Tá entendendo? Não sei o que vai acontecer depois, mas ou até imagino, mas que vai cair, vai. E aí só depende da gente, né? Conseguir. A gente, sei lá, eu tenho desconfiança para as fake news, mas eu queria que todos tivessem, porque a gente ainda vê muita gente truculenta. Eu tenho um contato grande com pessoas no interior, com pessoas aqui, e eu vejo que tem muita gente ainda que tem um orgulho, mesmo sabendo que votou errado, mas ainda não volta atrás. Entendeu? Então são vários problemas, a gente precisa quebrar esse orgulho mesmo. A gente precisa estar sempre buscando novas alternativas e não está bom para ninguém, né? Praticamente um presidente genocida, assim, querendo que todo mundo tome chá de cloroquina, e isso não existe. Então, é muito assunto. Se fosse um programa só sobre isso, mas vamos Eu lá. acho que a gente nunca iria imaginar que o país ia chegar a esse ponto, né? Uma crise sanitária gravíssima, essa crise na cultura também, a falta de valorização que esse governo tem dado à cultura e a imagem negativa dos artistas que ele quer passar também, né? Que artista é vagabundo, que artista não traz retorno para o país, então isso acaba pesando fortemente também contra a cultura. Mandar aqui um alô para Berna Vieira Grilovski e Nelly, que chegaram aqui. Os grilos, já falei de tu aqui, falei da Monga, cara, do processo de ensaios de filmagem, etc. Então, pois eu acho que todas essas artes, a música, o teatro, o cinema, a gente trabalha, é um trabalho coletivo, sabe? Então, acho que o setor do audiovisual em Pernambuco está se organizando bem. Tem a PS, a ABD, sabe? São entidades que têm um diálogo reto com a classe, entendeu? E a gente precisa que todas as áreas artísticas tenham isso forte, porque vejam o que nos Estados Unidos as pessoas fizeram após a morte do George Floyd. Aquilo ali, se a gente tivesse aquele nível de pressão, o Brasil seria diferente. Sabe? Nesse nível de um povo que intimida. A gente precisa intimidar, saber intimidar, né? Com as nossas armas. São 10 dias direto de protesto na rua, entendeu? Isso vai ficar na memória de todos os policiais. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse aprender com isso. Nossa. Petrônio, conversa massa. Quero agradecer aí a esse bate-papo. Passou muito rápido. É E eu mesmo, queria cara, saber já se o tá... violão está aí do lado. Ah, tá, sim. Tá aí? Dá para dar uma palhinha antes da gente encerrar? Também queria dizer que está aqui conosco Camilo Cavalcante, entrou também, Paulo Caldas, era uma passadinha Ô, também Paulo, aqui, Camilo, grande abraço para uma galera vocês. boa aí. Deixa eu ver se eu Então fique à reposiciono vontade aí, o celular aqui. mostra aí mais uma parte da sua arte. Tem a canção que encerra o filme O Silêncio da Noite aqui tem sido testemunha das minhas amarguras. A Montanha Iluminada. Vida, um pouco de praia, um canto de areia, pedaço de mar.
cruza o sol e a brisa, a bruma dos ventos, poeira em mim, deslizando em onda turva na curva do espaço, a montanha iluminada na cor dos faróis, deslizando em onda turva na curva do espaço, a montanha iluminada na cor dos faróis. Luzes, espelho de dentro, além da montanha do eterno ar, saltam as veias do olho, vitrine do mundo, sair do papel, deslizando em onda turva na curva do espaço, a montanha iluminada na cor dos faróis. Massa, massa. Valeu, meu irmão. É uma honra ter você aqui, viu? Prazer imenso aí. Muito obrigado aí pela presença. Amigos que apareceram aí. E vamos até o próximo Cinegrafando, vou dar uma olhada também. Vamos nessa. Massa. Queria agradecer a presença da galera que acompanhou aí também. E segunda-feira tem mais, que vai estar conosco vai ser Séfora Silva, diretora de arte daqui de Pernambuco, vai estar conosco na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Eu queria convidar vocês também a estar conosco. Patrônio, mais uma vez, obrigado. Grande abraço aí para você, viu? Valeu. Abraço. Tudo de bom. Abraço. Para todos nós.